ouvir e aprender. A mulher aprende em silêncio. 1 Timóteo 2:11. Olá, tudo bem com você? Hoje a meditação vai se direcionar a todas as mulheres de forma genérica. Então, venha comigo e caminhe com Deus para adquirirmos mais uma porção de sabedoria para o dia de hoje. Quando Jesus viveu aqui na terra, as mulheres vinham sendo, por muito tempo, reprimidas tanto pela sociedade como pela religião. Nosso Senhor, contudo, estabeleceu uma nova ordem religiosa e social baseada no princípio ainda desconhecido naquela época de que não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Porém, quando lemos 1 Timóteo 2 e o assunto de hoje sobre o silêncio dentro da igreja, parece que algumas mulheres da igreja primitiva levaram longe demais sua recém-conquistada liberdade e estavam perturbando o culto público com falatórios e reações exacerbadas. Portanto, Paulo apresenta alguns conselhos para ajudar a restabelecer a ordem e a beleza dos cultos. Em resumo, ele pede que as mulheres ouçam e aprendam em silêncio, embora estas palavras tenham sido escritas para abordar um problema específico, dentro de uma igreja específica e em uma época específica. As mulheres de hoje que amam a Deus também devem ouvir e aprender. Estes dois princípios maravilhosos falam sobre nossa conduta pessoal na igreja e também oferecem um sábio conselho para a vida cotidiana. O princípio de ouvir. O livro de sabedoria da Bíblia nos diz que o que modera os seus lábios é prudente. Por quê? Porque no muito falar não falta transgressão. Provérbios 10:19. Quando se trata de falar, quanto menos, melhor. E todas nós sabemos como é difícil falar e ouvir ao mesmo tempo. O princípio de aprender. A Bíblia nos diz que aprender é uma decisão, portanto, a mulher que ama a Deus deve buscar conhecimento. O coração entendido procura o conhecimento e os sábios entesouram o conhecimento. Provérbios 15:14 e 10:14. Crescer em conhecimento. A sabedoria de Provérbios diz: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. E que mais poder tem o sábio do que o forte e o homem de conhecimento mais do que o robusto? Provérbios 22:17 e 24:5. A mulher que ouve e aprende pode experimentar de fato a superioridade da inteligência sobre a força. Como você está se saindo, querida irmã, no que se refere a ouvir e aprender? A buscar conhecimento e crescer em conhecimento e sabedoria? Amém? Nós vimos aqui então que a situação da igreja ali primitiva, onde Paulo estava ensinando a respeito da mulher aprender em silêncio, estava exacerbada, né? Porque as mulheres estavam trocando o princípio da liberdade pela libertinagem. Jesus trouxe uma ascensão a todas as pessoas, uniu as pessoas, os escravos da época. Ele estabeleceu de que não era para haver diferença entre as pessoas, e sim um respeito, que foi uma revolução para aquela época, né? Mas como a maioria de nós, ou como todos nós, temos uma tendência de usar da nossa liberdade para certos exageros, foi necessário que o apóstolo Paulo restabelecesse de novo a ordem ali naquele lugar, naquela igreja, porque era necessário. E muitas pessoas interpretam que Paulo estava sendo machista. Ora, logo Paulo, com tantas amigas como nós vimos aqui, que ele recebeu com muita gratidão
o ministério e o auxílio de tantas irmãs e amigas da igreja primitiva, é injusto olhar nesse aspecto em relação a Paulo. Por isso, é importante a gente ler não apenas um pequeno texto ou um pequeno verso da palavra de Deus e sairmos interpretando ao nosso modo. É importante conhecer o contexto, inclusive também o contexto local da igreja daquela época, com os problemas específicos daquela época, para então não sermos injustos fazendo colocações errôneas e perturbando assim também a nossa geração com interpretações erradas, né? Então é necessário que nós aprendamos a ouvir, sim, e isso se aplica não somente às mulheres, mas aplica-se a todas as pessoas. Quando a gente ouve mais e fala menos, nós evitamos muitos problemas, né? Isso em todos os aspectos do dia a dia, seja na carreira, no trabalho, seja em casa, nos nossos relacionamentos de família. Nós evitamos muito conflitos quando nós aprendemos a ouvir mais. Eu tiro por mim, eu tenho tentado colocar isso em prática, quando eu percebo até que os filhos estão tendo a necessidade de se expor, de colocar algumas coisas, e ao invés de eu chegar e usar da minha autoridade para fazê-los calarem a boca, eu tenho procurado saber o que está por detrás daqueles pensamentos, até porque uma criança, um adolescente, eles têm suas emoções ainda muito conflitantes, né? Principalmente os que estão entrando na puberdade. E é necessário que, ao invés de impormos a nossa autoridade, a gente ouça um pouco mais as pessoas também. Bom, venhamos aprender com essa palavra hoje, porque quando nós aprendemos a ouvir, aprendemos com o silêncio, nós temos uma ascensão, nós evoluímos os nossos pensamentos, nós nos colocamos num patamar de grandeza muito maior. A sabedoria, ela vem com a maturidade. E para termos maturidade, nós temos que desejarmos isso. E se você já está desejando a maturidade, isso é uma prova de que você está crescendo, de que nós estamos crescendo e estamos evoluindo. Porque há muitas pessoas que são maduras no sentido da idade, né? De tempo de idade, mas ainda não adquiriram a maturidade essencial para ser também colocada no patamar de uma pessoa sábia. Que o Senhor nos dê graça, força para mais um dia e que possamos, sim, aprender em silêncio. Amém? Até a próxima meditação.